Bem, a segunda revolução industrial ela foi iniciada por volta de 1870. Ela foi marcada por grandes avanços tecnológicos e mudanças na indústria, assim como as inovações com eletricidades, motores de combustão interna e novos processos metalúrgicos e químicos também. A urbanização acelerada e a expansão das ferrovias foram cruciais para integrar o mercado. E esse período levou a novas condições de trabalho e o surgimento de movimentos trabalhistas, influenciando profundamente as economias, e sobre a sociedade ao redor do mundo. Oi, eu me chamo Andressa. Eu vou falar sobre as invenções e inovações da segunda revolução industrial. Durante a segunda revolução industrial, que ocorreu aproximadamente entre 1870 e 1914, houve uma série de inovações e invenções que significou e que transformou a economia e a sociedade. A primeira invenção foi a eletricidade, que foi um desenvolvimento e aplicação de eletricidade revolucionário que a indústria e o cotidiano. Também temos o telefone, que foi criado por Alexandre Graham, que inventou o telefone em 1876. Também temos o automóvel, que foi criado pelo Carl Benz e o Henry Ford, que foi criado em 1885. Temos aviões, que foi criado pelos irmãos e que realizaram o primeiro voo controlado em 1903. Temos químicas e produtos sintéticos, indústria de aços, maquinários ferramentais e transportes. Essas invenções elas não apenas impulsionaram o crescimento econômico e industrial, mas também tiveram um impacto profundo nas condições de vida, na organização do trabalho e nas indústrias sociais. Bom, agora falando um pouco sobre a segunda revolução industrial, que foi marcada por grandes avanços tecnológicos que trouxeram mudanças sociais e urbanização. Bom, a urbanização, o avanço tecnológico dela, como a substituição da manufatura pela maquinofatura, levou ao êxodo rural e aumento da população das cidades, que no caso esse crescimento acelerado provocou inchaços urbanos e a favelização. O desemprego, devido à abundância da mão de obra, levou ao aumento da pobreza, da violência, da desvalorização do trabalho. As condições do trabalho degradaram, especialmente para as mulheres, crianças também, né? Os salários dessas mulheres e crianças foram rebaixados. E o movimento operário começou a se organizar para reivindicar melhores condições de trabalho e liderar movimentos políticos mais amplos, e também foram criados os primeiros sindicatos na Europa, como o Cartismo na Inglaterra e a Liga dos Comunistas, que atuou em vários países também. Meu nome é Ana Caroline e eu irei apresentar alguns impactos econômicos que ocorreu na segunda revolução industrial, que aconteceu entre o final do século XIX e o início do século XX, e um deles foi o crescimento da indústria, onde a revolução foi marcada pelo avanço em setores como aço, eletricidade e química. Isso levou a um aumento na produção industrial e à criação de novas indústrias. O segundo impacto foi o aumento da produtividade, com a introdução de novas tecnologias e métodos de produção, como a linha de montagem. A eficiência das fábricas aumentou, resultando em uma maior quantidade de produtos sendo fabricados. O terceiro foi a expansão do comércio, onde o aumento da produção levou à necessidade de novos mercados. Isso acabou incentivando o comércio internacional e a globalização, com países buscando vender seus produtos em outros mercados. O quarto impacto foi a urbanização, onde a industrialização fez com que muitas pessoas se mudassem para outras cidades em busca de trabalho, resultando em um rápido crescimento urbano e mudanças nas estruturas sociais. A quinta e quase última foi mudanças no trabalho, onde surgiram novas profissões e o trabalho nas fábricas tornou-se mais comum. Porém, isso acabou trazendo alguns desafios, como condições de trabalho precárias e a exploração dos trabalhadores. A última
o último impacto foi as inovações tecnológicas, onde surgiu o desenvolvimento de tecnologias como o telégrafo e o telefone, facilitando a comunicação e a coordenação nos negócios, contribuindo para o crescimento econômico. Esse foi alguns dos impactos que moldaram não apenas a economia naquela época, mas também tiveram consequências duradouras que ainda, infelizmente, influenciam na nossa sociedade hoje em dia. Bom, olá. Hoje eu falarei sobre a reforma trabalhista. A reforma trabalhista é um conjunto de normas desenvolvidas pelo governo federal a fim de atualizar a consolidação das leis trabalhistas, criada em 1943 sob o Decreto de Lei número 5.452. Com o passar dos anos, a relação de trabalho sofreu modificações. Dessa forma, tornou-se necessário atualizar as leis, pois elas já não acompanhavam as mudanças que os setores estavam passando. Além disso, a nova reforma trabalhista foi criada com o objetivo de gerar mais empregos e estimular a economia do país. Desse modo, as novas leis vigoraram a partir de 11 de novembro de 2017, sancionada pelo então presidente Michel Temer. Bom, como vimos, as relações de trabalho eram regulamentadas pela CLT, criada em 1943. Com um cenário completamente diferente do qual estamos inseridos atualmente, com as transformações digitais, relacionais e sociais, o governo federal percebeu que as leis não abordavam todas as relações de trabalho atuais. Além disso, a reforma trabalhista foi criada como uma ferramenta para auxiliar na redução do desemprego e potencializar a economia brasileira. Entretanto, quando a discussão surgiu, houve muitos questionamentos e dúvidas, tanto para empregados quanto para empregadores. A tramitação da Câmara dos Deputados durou poucas semanas, sendo a nova reforma publicada em 13 de julho de 2017 e entrou em vigor 120 dias após a publicação, em 11 de novembro de 2017. A reforma trabalhista de 2017 trouxe muitas mudanças para a rotina das empresas, por isso é preciso estar atento às novas regras, pois, caso não sejam cumpridas, as organizações poderão sofrer penalidades. Portanto, é fundamental estar atento às mudanças para não infringir nenhuma norma trabalhista e evitar multas ou ações judiciais previstas na lei. Bom, as mudanças geradas pela nova reforma são: acordos coletivos prevalecem sobre a legislação. Não é mais obrigatória a contribuição sindical, alterações na jornada de trabalho, parcelamento de férias, grávidas e lactantes só poderão trabalhar em ambientes com insalubridade. Oi, gente, meu nome é Ana Clara. Eu vim falar um pouco sobre as consequências da segunda revolução industrial. Bom, uma das principais consequências foi o aumento significativo da produtividade nas indústrias. As consequências da segunda revolução industrial podem ser vistas tanto na economia quanto na sociedade. O desenvolvimento tecnológico propiciou a produção em massa e uma nova forma de organização do trabalho, dando origem a novas relações entre os empregadores e empregados. Com o monopólio das grandes empresas que sozinhas dominavam o mercado, houve a concentração do capital e a desvalorização da mão de obra. E também houve a substituição do ferro pelo aço, que passou então a ter um papel fundamental nas indústrias. Agora, falando um pouco mais sobre as consequências da segunda revolução industrial, quanto culturais e quanto ideológicas, incluindo a aceleração de contato entre as culturas, a reorganização do espaço e do capitalismo, e também a formação de classe operária, quanto também a solidificação do movimento operário, com a chegada dos imigrantes que trouxeram ideais comunistas, socialistas e anarquistas. Um dos pontos das consequências importantes, que acabaram tendo, que foi a organização de greve geral de 1917, após a morte de um sapateiro espanhol, que acabou falecendo ali. O imperialismo, no caso, ou seja, o processo de expansão do capitalismo com as nações industrializadas e voltaram para o exterior em busca de novos mercados consumidores, de matérias-primas para as indústrias, no caso, domésticas,